Bem-vindo ao Contato Celebração. Nesses tempos especiais, quando a nossa atividade fica reduzida, não podemos nos encontrar como igreja para cultuar. Estamos longe do culto do Senhor, mas através da tecnologia podemos manter esse contato. Bem-vindo então ao Contato Celebração. Tempos especiais. Tempos quando precisamos, mais do que nunca, olhar para a Palavra de Deus. A Palavra do Senhor o encontra nesse momento no Salmo 46. Salmo 46. Ouça a Palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Montes se abalam, águas se tumultuam, diz o Salmo. Não somente isso, diz também que bramam as nações, reinos entram em conflito. Mas o Salmo também traz a voz de Deus falando a você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Howard Hughes foi um piloto de provas de avião, também projetista de avião. Prosperou muito, acabou comprando uma companhia aérea, depois comprou redes de hotéis, comprou canais de televisão, enfim, se tornou um bilionário, um homem com muitos recursos. Faleceu em 1976. Alguns anos antes do seu falecimento, ele se internou, se isolou num andar de um dos seus hotéis na Bahamas. Isolou-se de todo mundo, o contato com ele era mínimo. Faleceu bem descuidado, muito magro. Ele era um misofóbico, isto é, tinha um medo paralisante crônico de germes, medo de germes. Para paralisar um homem poderoso, foi preciso apenas o medo de germes. Certamente pensamos no caso dele como um caso excepcional, mas ilustra bem a realidade que envolve todos nós. Medo. O medo que paralisa. E não é preciso muito para nos paralisar.
Não é preciso os montes se estremecerem. Um germe pode nos paralisar. E nos paralisar por quê? Por causa do medo. Medo. Como lidar com o medo? O Salmo diz, Deus falando ao seu povo, falando a você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse aquietar não é apenas ficar imóvel num canto ou num ambiente. Esse aquietar tem a ver com o nosso estado espiritual íntimo, nossa visão da vida, da realidade, da natureza que nos cerca, dos sistemas humanos dos quais dependemos. Qual é a nossa situação interior diante de toda essa realidade? Aquietai-vos. Isto é, diante de Deus, se colocar em paz e sem medo diante da realidade. Mas todos nós, seres humanos, sentimos medo. O medo faz parte da nossa constituição. Isso é natural. Somos limitados, somos pequenos e desafios aparecem à nossa volta, inimigos, situações que estão muito além da nossa possibilidade e alcance. O medo, então, é natural a nós. Há um medo que é saudável, inclusive. É o medo relacionado à prudência, o medo de evitarmos aquilo que pode ser daninho e perigoso de forma fatal. É a prudência, medo no sentido da prudência. Isso cabe à vida, isso é sábio. Mas o medo pode cruzar a linha do bom senso e da prudência e se transformar em maléfico. Quando que o medo é maléfico? Quando nos paralisa e nos impede de viver a vida que Deus nos deu. E nos impede de enfrentar os nossos dias. E nos impede de perseguir desafios e alvos. É o medo doentio, maléfico, paralisante. E é muito fácil, do medo da prudência, cruzar a linha e ser tomado pelo medo maléfico. O presidente Roosevelt dos Estados Unidos, quando tomou posse em 1933, depois da grande recessão, assumindo a presidência dos Estados Unidos numa hora muito difícil, economicamente falando, no seu discurso de posse, ele afirmou uma frase que se tornou muito conhecida: a única coisa que devemos temer é o próprio medo. A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Ele se referia então à paralisação que o medo traz a nós, ou pode trazer a nós. Mas como não sentir medo, como não entrar em paralisação? Como viver a vida no meio de tantas incertezas? Como podemos nos aquietar e vivermos o que Deus tem para nós? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É necessário esse conhecimento, esse saber, sabei que eu sou Deus. É preciso estar em acerto com Deus, e esse acerto é feito através da morte de Jesus Cristo por nós. Perdão completo, culpa totalmente expiada, pena paga, e então a graça de Deus nos concede o perdão e reconciliação com Ele para sempre. É esse andar na paz com Deus, esse andar nesta vida, neste mundo, na certeza de que somos dele e que Ele está sobre todas as coisas, sobre os montes que podem se abalar, sobre os mares que podem se atormentar, sobre os governos que entram em conflito, sistemas humanos que desmoronam, de saúde, de economia. Esse Deus que está sobre tudo, sobre o corona, sobre germes. Podemos nos aquietar quando nós conhecemos esse Deus na sua graça e misericórdia em Cristo.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o Deus da minha vida, é o Deus sobre a minha vida, e é o Deus para quem eu olho, a quem eu sirvo em todos os meus passos e para sempre. Como vencer o medo? Como não ser paralisado pelo medo? O medo doentio. Olhar para o Senhor, descansar nele, entregar os seus passos a Ele e sair para fazer tudo aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que Deus tem lhe dado, os caminhos que Ele tem aberto diante de você, confiando nele, olhando para Ele, descansando nele, aquietando-se nele, viver a vida alegremente e em paz. Conhecer a Deus, saber que Ele é Deus, nos leva a nos aquietar e então aplacar o medo doentio e paralisante. Não tenho medo, não tenho medo. Essa frase e frases semelhantes aparecem na Bíblia muitas vezes. Alguns falam que aparece 365 vezes, ou seja, uma vez para cada dia do ano. Mas a pesquisa mais acurada diz que esse não é o caso. Aparece por volta de 145 vezes. Mas são muitas vezes. Deus falando vez após vez no Velho e no Novo Testamento, falando ao seu povo, não tenham medo. Quando Deus comissiona Josué para liderar o povo, para tomar a terra prometida, em Josué, livro de Josué, capítulo 1, verso 9, Deus diz a Josué, ser corajoso, e diz, não tenha medo. Quando Jesus conversa com os seus discípulos, naquela noite da sua traição, ele diz em João, Evangelho de João 14, 27, não tenham medo. Viver com Deus é viver livre do medo doentio, paralisante. Viver com Deus é viver livre para viver a vida na vontade dEle. Ele nos amou, nos criou e nos chamou para viver com Ele para todo o sempre. Não tenham medo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos à presença de Deus em oração. Vamos orar juntos. Ó Deus, Senhor das nossas vidas, nosso Criador, Senhor glorioso e poderoso, elevado acima de todas as coisas, acima de vírus, acima de montanhas, acima de mares, Deus maior do que governos e sistemas tão frágeis, nós te louvamos pela tua grandeza, nós te louvamos pela tua criação, e nós te louvamos pelo teu grande amor e misericórdia em Cristo por nós. E nós te louvamos porque o Senhor um dia em Cristo nos alcançou, nos chamou para ti mesmo. E é bom saber que somos teus. É bom saber que tu és Deus sobre todas as coisas. E ó Deus, o Senhor conhece a nossa fragilidade e como podemos nos apavorar com pouco e com muito. Neste momento especial que vivemos, quando a sociedade está transtornada, algo tão minúsculo como um vírus leva tantos ao pavor. Também trazemos a tua presença ao nosso coração, o coração de cada um de nós. Ó Deus, que o meu irmão, a minha irmã, nesses dias especiais, onde cabe uma certa prudência, possa também no coração do meu irmão, minha irmã, haver um aquietar na tua presença, possam responder positivamente ao teu mandato, não tenham medo,
que no coração de cada um do teu povo, ó Deus, esteja longe o medo paralisante, o pavor, mas que haja um aquietar na tua presença, um tranquilizar, haja uma liberdade desse medo terrível. Guarda cada coração, fortalece a fé, ó Deus, guarda o teu povo. E Senhor, cuida da tua igreja nesses dias quando não podemos juntos te cultuar. Fortalece a fé, mantenha cada um muito perto do Senhor, que o inimigo e o mundo não encontrem espaço, mas que cada um de nós esteja diariamente te buscando, ó Deus, dependendo de ti, aquietando-se na tua presença e se preparando para o retorno da tua igreja, que certamente o Senhor há de nos possibilitar voltarmos, te cultuar juntos. Fortalece a tua igreja, fortalece cada um de nós e prepara-nos para sermos uma igreja ainda melhor. Assim oramos no teu grande amor, em Cristo Jesus. Amém e amém. Você está se mantendo firme na oração, na leitura da palavra diariamente? Não se esqueça de se fortalecer. Orar pelo quê? Há muito pelo que orar, mas ore por você. Ore por você, pela sua fé. Não se descuide nestes dias. Ore pela sua casa, sua família. Ore pela igreja. Levante a igreja do Senhor, que ela possa prevalecer. Esteja em oração. Fortaleça-se em oração. Talvez você deva fazer um contato com alguém, algum membro da igreja, um irmão, da sua conexão, quem sabe, ou parceiros de oração, ou você que é encorajador para o seu encorajado. Envie uma mensagem, um verso das Escrituras, 2 linhas exortando a fé e a perseverança. Vamos ser igreja nesta exortação comum. Faça algo ministrando a alguém. Não fique isolado. E lembre-se de ser fiel na sua contribuição. Você pode fazer depositando na conta da igreja, você pode fazer transferência, TED, seja como for, faça a sua oferta. Se precisar de alguma orientação, é só telefonar para a secretaria da igreja. Faça a sua oferta, seja fiel. Temos poucos dias para terminar o mês de março. Precisamos honrar o nosso orçamento, nossos compromissos, que são tantos. Cada um de nós tem a sua parte nisto. Você também. Você já ofertou? Ainda é tempo. Faça a sua parte. E que Deus o abençoe ricamente. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é minha luz, minha salvação, e a Ele uma coisa peço e a buscarei. Peço e a buscarei. Quero morar na casa do Senhor todos os dias que eu puder viver.
Senhor é a minha luz, minha salvação, e a Ele uma coisa peço e a buscarei. E a Ele uma coisa peço e a buscarei. Quero morar na casa do Senhor todos os dias que eu puder viver. Sua beleza e meditar no seu templo. Não me esconda, Senhor, tua face, nem me recuses, nem me desampare, ó Deus da minha salvação, ó Deus da minha salvação. Ainda que os meus pais me abandonem, sei que os teus braços de amor me acolhem. Eu busco tua presença, eu busco tua presença. Quero morar na casa do Senhor todos os dias que eu puder viver. Seu templo, o Senhor é a minha luz, minha salvação.